Fala galera, tudo bem? Professor Everton Seixas, professor de História, professor que nós estudamos semana passada sobre a Grécia Antiga. Não estou aqui sozinho, estou aqui com meus bonecos novamente. Estou com uma camisa aqui, ó, de Copa do Mundo. Alguém sabe que time é esse aqui, ó? Alguém consegue adivinhar? Não, não é time. É uma banda de rock que usou o formato de camisa de futebol, Motorhead, que eu gosto muito. Galera, então olha só, na semana passada nós estudamos sobre a Grécia Antiga, o berço da civilização ocidental, das primeiras civilizações, onde nós observamos simplesmente como surgiu a civilização, os micenas, os povos indo-europeus e também a história épica da Guerra de Troia e até as duas principais polis gregas, Atenas, o berço da democracia, e também Esparta, aquela educação rígida e voltado para o militarismo. Hoje, nós vamos ver um novo período chamado da Era Clássica, o auge da Grécia, mas é um período também de muitas guerras gregas. Então, gente, na aula de hoje, nosso segundo capítulo, nós vamos estudar simplesmente a questão das grandes guerras gregas que vai acabar levando ao seu fim, a queda da Grécia. Vamos observar, são dois grandes conflitos, longos conflitos. Um deles é uma guerra para se proteger de um povo invasor e o outro uma guerra civil e que vai acabar levando a um choque cultural com outra civilização, mas fundamental para manter a cultura dos gregos, que vai chegar aos romanos e vai chegar depois para nós no mundo ocidental. É o período das guerras, a era clássica, o auge. Então, gente, primeira coisa, aqui nós temos a Grécia Antiga. Deixa eu botar aqui, ó. Aqui nós temos a Grécia Antiga. Bem aqui, ó. Principalmente nessa parte em azul aqui, onde você tem as principais polis. Atenas, que até hoje é capital da Grécia, e também Esparta, que fica aqui mais ou menos nessa parte de baixo aqui. E o que acontece? São cidades-estados, cada um com seu modelo de governo, e cada um defendendo a sua região. Mas, onde hoje é a Turquia, um povo que veio lá do meio do Oriente Médio, onde hoje é o Irã e o Iraque, começou a conquistar vários territórios, chegando à Turquia, esse povo chamado de Medos, do Oriente Médio, mas também chamado de persas, chegam bem próximo da Grécia. Começam a pegar várias cidades-estados aqui próximo do mar Egeu. Olha só. O que acontece? O povo persa é um povo conquistador. Os romanos futuramente vão adotar esse mesmo estilo de conquistar e dominar novas regiões. Por que eles faziam isso? Se eu conquisto e domino novas regiões, eu obrigo eles a pagarem tributos. E esses tributos podem ser não somente joias, metais preciosos, mas também comida, roupas, couro, animais, escravos, entre outras coisas. Então, simplesmente vários povos, entre eles os persas e futuramente os romanos, vai ter esse tipo de cultura de dominação para poder desenvolver a sua economia e manter o seu império forte e poderoso. Os persas começaram a fazer isso com todo o Oriente Médio, foi muito bem sucedido até chegar bem próximo dos gregos. Mas aí a história vai ser outra. Os persas, liderados por grande imperador Dário, resolvem simplesmente chegar no mar Egeu, cidades-estados aliados aos gregos e começam simplesmente a invadir e dominar toda a região. Os gregos, principalmente por Atenas, que também aqui, ó, por Atenas, é o primeiro a simplesmente a proteger suas cidades amigas, cidades-estados e tenta controlar essa invasão dos persas. Inclusive dando uma flechada em Dário, que acaba morrendo. Dário morre e os persas acabam recuando e voltando para o seu território. Mas aí, galera, o que acontece? Quando Dário falece e os persas recuam para o seu território, um novo imperador, seu filho, vai assumir o poder. O imperador Xerxes. Xerxes, quem assistiu o filme 300,
Os 300 espartanos, que eu vou contar essa historinha já já, foi interpretado pelo ator brasileiro Rodrigo Santoro, onde ele fez o papel de Xerxes, o imperador, que se dizia o enviado dos deuses e utilizava muitos objetos de ouro, cheio de brincos, colares, mas isso mais por causa do filme. Mas Xerxes, filho de Dário, ele assume poder e promete vingança. Passam-se 10 anos, 10 anos. Os persas se organizam, se armam novamente e resolvem invadir e tentar destruir de vez com os helenos, que são os gregos. Mas Xerxes tentou estratégias diferentes. O que ele fez? Opa, peraí. Ele pensou: eu vou invadir a Grécia, mas primeiro eu vou derrotar um grupo muito poderoso, uma cidade muito poderosa, os espartanos. Então ele pensou: eu vou invadir a Grécia, mas primeiro eu vou destruir com Esparta. E como eu faço isso? Eu vou viajar, vou atravessar todo o território grego até chegar aqui em Esparta. Mas ele, na verdade, ele não queria destruir. Queria, de alguma forma, fazer um acordo com os espartanos para ver se os espartanos aderissem ao exército dos persas para depois chegar em Atenas e destruir com Atenas. Então a ideia de Xerxes é simplesmente unir o seu exército com os espartanos para destruir com a cidade de Atenas, porque foram os atenienses que mataram seu pai, o imperador Dário. Mas quando eles chegam aqui em Esparta, o rei de Esparta, o rei Leônidas, se recusa. Diz que não vai se unir com os persas. E assim, Xerxes manda o seu exército para tentar dominar e conquistar os espartanos. Os espartanos já tinha uma fama, já tinha se espalhado por toda a região, de que tinha o melhor exército da Grécia. Então, Xerxes falou: já que não vai se unir com a gente, vamos tentar destruir os espartanos. O que acontece é que a Assembleia, que ajudava a governar junto com o rei Leônidas, no começo, essa Assembleia não queria lutar contra os persas, que também tinha uma fama muito grande de serem dominadores. Tentou convencer o rei Leônidas a não lutar. A Assembleia ficou dividida e o rei Leônidas não conseguiu vencer a Assembleia, mas mesmo assim pegou pelo menos 10% de seus soldados e disse que ia fazer um treinamento militar. Na verdade, ele falou: eu vou para a luta. Com 10% dos meus soldados, 300 soldados, eu vou enfrentar mais de 5.000 peças. Então, 5.000 peças contra 300 soldados. Matemática básica. De um lado você tem 5.000 contra 300, 5.000 peças contra 300 espartanos. Uma lógica bem simples de que 300 soldados nunca vai vencer 5.000 soldados. O que eu faço então? Rei Leônidas queria lutar contra os persas, pegou seus 300 espartanos, dizendo que para o treinamento, na verdade, ele foi em confronto para poder enfrentar esses 5.000 persas. Como é que eu faço isso? Ele usou uma estratégia muito inteligente. Imagine vocês. Ele conseguiu atrair os 5.000 soldados persas para um corredor bem estreito. De um lado do corredor, você tem montanhas bem altas, impossível de serem escaladas. Um rochedo. Do outro lado, você tem um precipício que cai direto, bem alto, cai direto para o mar. E lá embaixo, cheio de pedras. Então, eu não consigo subir o rochedo, não consigo pular e nem nadar nesse mar. Só consigo entrar no corredor. Se eu coloco 300 soldados nesse corredor e 5.000 soldados só conseguem entrar 300 de vez, de alguma forma eu consigo equilibrar a luta. Foi assim que o rei Leônidas fez. Essa estratégia dos 300, que muita gente vai que foi uma lenda, mas de alguma forma os espartanos conseguiram segurar os persas. Os 5.000 soldados foram reduzidos quase pela metade. Mas mesmo assim, os 300 espartanos não conseguiram sobreviver, inclusive o rei Leônidas, que acabou falecendo, acabou morrendo. Mas o que acontece?
com a morte do rei Leônidas, o restante do exército espartano entrou na briga e conseguiu destruir com grande parte do exército de Xerxes, que teve que recuar. Então, esse confronto obrigou Xerxes a recuar. Ele viu que era impossível vencer os espartanos, mesmo com o rei Leônidas morto. E assim, então ele resolve se concentrar e fala, vamos esquecer esses espartanos, que os caras são bravos mesmo, vamos focar em quem? Em Atenas. Vamos fazer uma batalha para tentar destruir Atenas. Xerxes manda o seu exército invadir Atenas. Atenas ficava mais ou menos 40 quilômetros do litoral. E assim, Termítocles, que é o rei dos atenienses, manda fechar os portões, guardando suas mulheres, suas crianças, seus idosos, e botou o exército na praia, para poder enfrentar os persas. Numa batalha que durou um dia inteiro, no final, Atenas consegue vencer. Como eles venceram, e a população estava escondida, trancada na cidade de Atenas, o rei Termítocles mandou um soldado correr para avisar que tinha vencido a batalha. Esse soldado correu 42 quilômetros e quando chegou na frente dos portões gritou, vencemos! E acabou tendo um infarto e acabou morrendo, falecendo. Com isso, resolveram fazer uma homenagem a esse soldado. Com esse ato heróico, que ele correu 42 quilômetros, nasceu uma competição chamada de maratona. A maratona é uma corrida onde você tem que tentar, de alguma forma, correr 42 quilômetros o mais rápido possível. Em homenagem a esse soldado, que conseguiu esse grande feito. Com isso, nasceu uma competição dentro dos Jogos Olímpicos Gregos, chamado de maratona. E deu certo. Até hoje, temos maratonas, a São Silvestre, a mais importante do Brasil. Aqui em Brasília também tem, entre outras. Tem a meia maratona, que são somente 21 quilômetros. É importante estar correndo, sempre. E assim, por causa dessa batalha, nasceu essa competição chamada de maratona. Mas mesmo assim, os persas não desistiram. E falaram, nós vamos destruir, vamos invadir a Grécia. E a última batalha, uma batalha marítima, onde os barcos persas eram muito grandes, não conseguiam trafegar nessa quantidade imensa de ilhas, e os barcos gregos menores, já conhecendo o mar Egeu, conseguiram destruir os barcos persas, e Xerxes resolveu recuar de vez e desistir dos gregos, fugindo de volta para sua terra natal, lá na Pérsia. E assim os gregos comemoraram e venceram essa grande guerra. Guerra que recebeu o nome de guerras médicas. Guerras médicas não é uma guerra entre enfermeiros e médicos. O enfermeiro lá com a seringa e o médico bisturi. Não, não é isso. Médicas em relação aos medos, como eram chamados os persas. E assim os gregos venceram. Então essa foi a primeira grande guerra grega, que durou a primeira e a segunda, são duas guerras, a primeira e a segunda, que durou mais ou menos 30 anos. E assim os gregos venceram. Mas, gente, o que acontece? Quando os gregos vencem a guerra, Atenas e Esparta resolvem sentar e fazer uma grande reunião. Oba, vamos lá, todo mundo, vão se juntando todo mundo, todos estão de parabéns, nós vencemos a guerra, vamos comemorar, mas também vamos fazer aqui, vamos tomar algumas decisões muito importantes. A primeira decisão, necessitamos defender a Grécia. Todo mundo sim, estava reunido todos os governantes das cidades, principalmente de Atenas e Esparta. Sim, precisamos defender-se da Grécia de futuras invasões. Segunda decisão, precisamos ter um líder supremo, para ficar responsável em convocar todos os exércitos quando necessitar de uma luta. Pessoal, opa, vamos ver. Legal essa ideia. Mas quem vai ser? Terceiro, Atenas falou, como nós temos a maior cidade, a mais populosa, esse líder deve ser um líder de Atenas. Assim, Atenas deve ser a capital dos helenos, dos gregos.
Muitos olharam assim, meio desconfiado, mas os espartanos falaram, não, negativo, não aceito. Por quê? Porque nós temos o maior exército. E nós ajudamos vocês também a se proteger. Porque os espartanos acabam se unindo com os atenienses nas últimas batalhas para poder se livrar dos persas. Então, a capital deve ser Esparta. E Atenas e Esparta não conseguiram entrar em um acordo, não houve um consenso, não conseguiram entrar em um acordo, e o pior, as duas se desentenderam tão grande que nasceu uma certa rivalidade, e nessa rivalidade acaba levando um confronto chamado Guerra do Peloponeso. O nome Peloponeso é o nome da região aonde está a cidade de Esparta. E assim as duas cidades formaram simplesmente duas ligas. A Liga de Delos, que são as cidades amigas de Atenas. Então, vamos dizer assim, que mais ou menos essa região todinha aqui, ó, formou a Liga de Delos. E toda essa região criou a Liga do Peloponeso, sob a liderança de Esparta. Então, Liga de Delos de Atenas, Peloponeso de Esparta. As duas simplesmente resolveram o quê? Vamos entrar em guerra. Porque não aceitaram, não entraram em acordo, em consenso, aonde seria a capital da Grécia. Esse confronto vai durar mais de 30 anos. Mais de 30 anos. Onde uma hora começou com grande vitória dos espartanos, mas, assim, Atenas começa a atrair mais cidades ao seu redor, fica com um exército maior e começa a vencer os espartanos, que começam a unir com outras cidades e começa a vencer os atenienses. Então, olha que bagunça. Então, uma hora Esparta vencia, depois Atenas se uniu com mais cidades, vencia, forçando Esparta a se unir com outras cidades, e de alguma forma, todas as cidades gregas acabaram sendo envolvidas nesse confronto. E depois de 30 anos, quem venceu a guerra? Depois de 30 anos, muitas batalhas, quem venceu a guerra? Imagine. Quem sabe a resposta? Quem acha que foi Atenas? Quem acha que foi Esparta? Na verdade, foi nenhuma das duas. As duas saíram derrotadas. Quem venceu foram os macedônicos. Como assim, professor? Quem é esses macedônicos? De onde você tirou esses carinhos? A Macedônia é uma civilização amiga dos gregos que viviam bem no norte da região. Eles eram apaixonados pela cultura grega, pela mitologia, pela democracia, pelo teatro, pela filosofia, pela forma de guerra dos espartanos. E os macedônicos, liderados por Filipe II Caolho e Alexandre o Grande, resolveram invadir os gregos depois de 30 anos, quando as cidades já estavam destruídas, esvaziadas, e botaram um ponto final, falaram, já chega de guerra. Vocês vão destruir tudo aquilo que vocês construíram. E nós iremos botar um ponto final. Vocês vão parar de brigar. Filipe II chegou em Atenas e decretou o fim da guerra. E assinou um acordo e disse ainda, a capital agora de vocês é a Macedônia. A Macedônia vai controlar toda a Grécia para vocês manterem esse legado que vocês construíram. Olha só. E ele conseguiu. As cidades já estavam praticamente todas destruídas e tiveram que aceitar esse domínio de Alexandre o Grande. De Filipe II, pai de Alexandre o Grande. Mas quando Filipe II, o Caolho, assume o poder, com menos de um mês, ele é assassinado. Ele morre. Até hoje ninguém sabe quem o matou. Dizem as más línguas que foi a mãe, quer dizer, a esposa de Filipe II, a mãe de Alexandre, que não gostava dele, acabou envenenando. E assim deu a coroa para Alexandre o Grande. E Alexandre o Grande tinha um grande desejo. Ele falou, eu quero conquistar o mundo. Alexandre o Grande, com menos de 30 anos, um garoto, tinha um desejo de conquistar o mundo. E assim, ele se une com os soldados atenienses, espartanos e o resto das cidades e começa a invadir todo o Império Persa, conquistando
a Mesopotâmia, o Egito, hebreus e fenícios, os próprios persas, até chegar aqui na Índia. Olha só. Ele faz isso em menos de 10 anos. Ele consegue construir um dos maiores impérios do mundo antigo. E onde ele ia, ele criava uma cidade chamada de Alexandria. A mais famosa ficou no Egito. Ele criou várias Alexandrias. A mais famosa ficou no Egito. O grande farol de Alexandria. Ele simplesmente tinha o desejo de conquistar o mundo. Mas com 33 anos, quando ele chega aqui na Índia, ele acaba sendo duramente derrotado contra o povo hindu. O povo hindu lutou com um exército de elefantes e conseguiu resistir e vencer o exército de Alexandre o Grande. Ele acaba recuando e quando ele recua no seu acampamento, ele acaba sendo envenenado e morre. E o seu império acaba o quê? Se dividindo em novas civilizações. Então, gente, Alexandre o Grande morreu com 33 anos, muito novo, um garoto. O seu pai consegue dominar toda a Grécia, ele pega os gregos, começa a conquistar todo o antigo Império Persa e depois resolve continuar conquistando, onde ele é derrotado aqui pelos hindus com um exército de elefantes e acaba morrendo, sendo assassinado no seu acampamento. Alguns dizem que ele morreu doente, não foi assassinado, mas abandonado pelos seus generais que queriam voltar para casa, principalmente gregos queriam voltar para casa, o abandonaram, e ele morreu com 33 anos, um garoto muito jovem. Mas entrou na história, formando um dos maiores impérios do mundo antigo. E ele conseguiu, de alguma forma, manter toda a cultura grega, que deu nome de o período helenístico, a fusão da cultura grega com a macedônica. Tão importante essa manutenção que quando os romanos forem conquistar os gregos e a Macedônia, eles resolvem também manter toda essa cultura. A mitologia, os deuses, o alfabeto, vai se fundir com o latim, vai nascer a língua latina, utilizando a escrita, o alfabeto, a filosofia, a tática de guerra dos espartanos, não pegar a democracia. Os romanos não gostavam de dividir o poder com o povo, mas acabam mantendo toda essa cultura riquíssima criada pelos gregos. Então você tem a fusão, de alguma forma, dessa cultura que ganha o nome de período helenístico. Lembrando que os gregos eram chamados de helenos, e quando os romanos conquistam esses helenos, a Elade, eles resolvem mudar de nome para Grécia e gregos. Mas, graças a essa fusão, essa conquista de Filipe II e Alexandre o Grande, eles vão acabar mantendo todos esses traços culturais e construindo os maiores impérios do mundo antigo, que não durou muito tempo, acabou caindo. Esse é o grande legado. Então, gente, vamos resolver algumas questões sobre esses conflitos para a gente entender melhor. Questões de certo ou errado. Sobre as guerras médicas, responda. A principal causa imediata da Primeira Guerra Médica foi a revolta jônica, na qual as cidades gregas da Ásia Menor se rebelaram contra o domínio do Império Aquemênida, com apoio militar de Atenas e Eritéia. Não. Isso aqui está errado. O que acontece? As primeiras guerras médicas, na verdade, foi uma invasão dos persas em cidades amigas atenienses. E os atenienses foram lá para poder socorrer e salvar as cidades contra o domínio dos persas, que acabaram entrando em guerra. E os persas acabaram perdendo, onde Dário I levou a flechada, tiver que recuar, e vai começar a chamada Segunda Guerra Médica. São duas. A primeira com Dário, que perde, a segunda com Xerxes invadindo a região da Grécia. Então está falsa. Na Batalha de Maratona, a vitória grega foi garantida por uma colisão equilibrada entre as forças infantarias de Atenas e o exército profissional de Esparta, que liderou a linha de frente. A Batalha de Maratona, gente, onde deu origem ao nome daquela corrida de maratona, que teve a união dos gregos e também dos espartanos para poder enfrentar e vencer os persas. Então tá verdadeiro. Na grande luta de maratona, a vitória grega foi garantida por uma colisão equilibrada entre as forças infantarias de Atenas e o exército profissional de Esparta, que liderou a linha de frente. Sim, acabou repetindo a mesma questão,
mas também está verdadeira. Após o fim das hostilidades, a Liga de Delos foi dissolvida imediatamente para evitar que Atenas exercesse o poder excessivo sobre as outras cidades, estados gregos, restaurando o equilíbrio político anterior à guerra. Pelo contrário, após o fim, acabou gerando novas guerras, que vai ser a Guerra do Peloponeso, entre a cidade de Atenas e Esparta. Então isso está errado, falso. 2. A respeito da Guerra do Peloponeso, assinale certo ou errado. A Guerra do Peloponeso foi um conflito entre Atenas e Esparta, ocorrido no século V a.C. Verdadeiro. Atenas, liderada pela Liga de Delos, enquanto Esparta era a principal cidade da Liga do Peloponeso. Sim, também está verdadeiro. A vitória de Atenas na Guerra do Peloponeso fortaleceu sua hegemonia sobre toda a Grécia. Falso, não houve vitória. Os macedônicos invadiram e conquistaram a região. O longo conflito enfraqueceu as cidades gregas, facilitando posteriormente a conquista da Grécia pelos macedônicos. Verdadeiro. Depois do final, como as cidades estavam enfraquecidas, os macedônios invadiram e conquistaram toda a região. Então, gente, assim nós acabamos esse capítulo sobre as guerras gregas, que levaram ao fim da Grécia e, mais ou menos assim, a manutenção dessa cultura riquíssima que os romanos irão adotar. Espero ter gostado. Até a próxima. Obrigadão, gente. Vamos torcer para o Brasil na Copa. Tchau!